A paz do Senhor Jesus, meu povo, minha povo. Vamos continuar a nossa leitura aqui no livro de Marcos, capítulo 15, para a honra e glória do Senhor Jesus. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes com os anciões e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho, e ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre eles tinham feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos respondendo lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele que chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás. E açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram dentro à sala que é da audiência e convocaram toda a corte. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus. E feriram-no na cabeça com uma cana e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoraram. E, havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com os seus próprios vestidos, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a cruz. E levando-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E, havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à tua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: E os malfeitores foi contado. Com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, maneando as suas cabeças, e dizendo: Ah, tu que derribas o templo em 3 dias e edificas? Salva-te a ti mesmo, e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas diziam, uns para os outros, zombando: Salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados e injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E a hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traduzido é: meu Deus, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-o numa cana, deu-lo a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, aleluias, dando um grande brado, expirou.
E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirava, disse: verdadeiramente este é o homem. Era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus. Ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha e envolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde o punham, onde colocaram ele. Amém. Aqui nós terminamos o capítulo 15 do livro de Marcos. Vamos a uma breve oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor passou por nós. Obrigado, pois nós não somos merecedores da Tua graça, mas mesmo assim nós a alcançamos. Muito obrigado, Senhor, por cuidar de cada um de nós, por nos amar, mesmo conhecendo nós mais do que nós mesmos. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor continue cuidando de cada um de nós, tendo misericórdia, abençoando, guardando e nos livrando de todo mal. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e agradecemos por mais esse dia, por mais esta leitura e por tudo que tem feito por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.